Ela construiu um império com as próprias mãos, transformou terra seca em ouro, criou o filho sozinha, sem pedir nada para ninguém. Mas quando Roberto casou, ele olhou para a mãe e disse as palavras que destroem qualquer coração: "Minha esposa não te quer aqui." Expulsou a própria mãe de casa com apenas uma bolsa nas mãos. O que ele não sabia era quem sua mãe realmente era, e o tamanho do erro que estava cometendo. O sol ainda estava nascendo quando Dona Helena já estava de pé, regando as plantas do quintal. Suas mãos calejadas seguravam a mangueira velha com o mesmo carinho de quem cuida de um filho. Cada canteiro, cada árvore frutífera, cada pedacinho daquela terra tinha sido plantado por ela, sozinha, sem ajuda de ninguém. O sítio não era grande, mas era próspero. As galinhas corriam livres pelo terreiro, os pés de manga estavam carregados, e a horta produzia verduras que ela vendia na feira da cidade. Helena construiu tudo aquilo com suor e determinação, depois que o marido partiu e a deixou sozinha para criar Roberto. Ela parou por um momento para limpar o suor da testa. Aos 60 e poucos anos, ainda tinha força para trabalhar desde a madrugada. Sempre foi assim. Nunca reclamou. Nunca pediu ajuda para ninguém. Roberto era tudo para ela. O menino que criou sozinha, que viu crescer, que se formou e conseguiu uma vida melhor na cidade. Um barulho de carro chegando fez Helena olhar em direção ao portão. Era Roberto, mas ele não estava sozinho. Uma mulher elegante desceu do carro ao lado dele, olhando ao redor com uma expressão que Helena conhecia bem. Era o mesmo olhar que algumas pessoas da cidade faziam quando vinham ao sítio, como se estivessem num lugar inferior. Nos últimos meses, desde que começou a namorar Fernanda, Roberto vinha visitando menos, sempre com desculpas. Trabalho, compromissos com a namorada, vida na cidade. Helena sentia que o filho estava se distanciando, mas pensava que era coisa de jovem apaixonado. "Oi, mãe", Roberto disse, mas sua voz estava diferente, fria, distante. Não correu para abraçar ela como fazia antes. "Roberto, meu filho." Helena sorriu, limpando as mãos no avental antes de se aproximar. "Que surpresa boa! E você deve ser a Fernanda, não é? Roberto me falou tanto de você." Fernanda apenas acenou com a cabeça, sem sorrir. Seus olhos examinavam cada detalhe do sítio como quem avalia algo para comprar. O galinheiro, a casa simples, o varal com as roupas no quintal, tudo parecia incomodá-la. "Mãe, viemos aqui para conversar com você sobre uma coisa importante", Roberto disse, evitando olhar diretamente para Helena. Nos últimos meses, ele raramente a olhava nos olhos quando conversavam ao telefone sobre os planos dele e Fernanda para o futuro. "Claro, meu filho. Vamos entrar. Vou fazer um café fresquinho. Fernanda, você gosta de bolo de milho? Fiz ontem. Ainda está quentinho." "Não, obrigada." Fernanda respondeu seca, limpando a sola do sapato no tapete da entrada como se tivesse pisado em algo sujo. Helena sentiu um aperto no peito, mas continuou sorrindo. Levou os dois para a sala simples, arrumou as almofadas do sofá velho e correu para a cozinha buscar o café. Quando voltou com a bandeja, ouviu Fernanda sussurrando para Roberto: "Amor, isso aqui é muito simples para o que planejamos. Não dá para deixar as coisas como estão." Helena percebeu que Roberto concordava com cada palavra da esposa, balançando a cabeça como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras o que ele próprio pensava há tempos, quando havia começado a se envergonhar do lugar onde cresceu. Roberto balançou a cabeça, concordando. Helena fingiu que não ouviu, servindo o café em suas melhores xícaras, as mesmas que guardava para ocasiões especiais. "Então, sobre o que vocês queriam conversar?" Helena perguntou, sentando na poltrona de sempre, aquela que tinha uma manta de crochê que ela mesma havia feito. Roberto tossiu, nervoso. "Mãe, é que... Bem, Fernanda me abriu os olhos para algumas coisas. Agora que eu casei, preciso pensar diferente, ter uma visão mais moderna da vida. As coisas mudaram. Eu sei, meu filho, e estou muito feliz por vocês. Fernanda parece ser uma moça maravilhosa." Fernanda revirou os olhos, mexendo no celular como se a conversa não fosse com ela. "Roberto, fala logo. Não temos o dia inteiro." "É sobre o sítio, mãe." Roberto continuou, finalmente olhando para Helena.
Fernanda e eu estivemos pensando e achamos que seria melhor se você fosse morar em outro lugar. Helena parou com a xícara no meio do caminho entre a mesa e a boca. Não conseguia processar o que tinha ouvido. Como assim, Roberto? Olha, dona Helena. Fernanda se intrometeu, guardando o celular e assumindo o controle da conversa. Vou ser direta com a senhora. Roberto e eu queremos usar este sítio para nossos planos. Temos ideias grandes, projetos importantes, mas isso aqui, do jeito que está, não serve para nós. Projetos? Mas, Roberto, este sítio é minha casa. Eu construí tudo isso, cada pedra, cada planta. Mãe, eu sei que é difícil, mas você tem que entender. Fernanda tem razão. Precisamos modernizar, mudar tudo. E você, bem, você não se encaixa nos nossos planos. As palavras saíram da boca de Roberto como facadas no coração de Helena. Ela olhou para o filho que criou, o menino que ensinou a andar, que levava no colo quando estava doente, que trabalhou dobrado para dar estudo. Roberto, eu não entendo. Este sítio é meu. Eu trabalhei a vida inteira para ter este pedacinho de terra. Como você pode me pedir para sair da minha própria casa? Fernanda suspirou, impaciente. Dona Helena, a senhora não está entendendo. Não estamos pedindo. Estamos comunicando. Roberto é seu filho. Ele tem direitos sobre tudo isso também. E eu, como esposa dele, não me sinto confortável dividindo espaço. Dividindo espaço? Mas, Fernanda, vocês moram na cidade. Eu só venho aqui nos finais de semana quando vocês querem. Não é suficiente, Fernanda cortou. Eu não quero saber que a senhora está aqui. Não quero ter que lidar com essa situação. Helena sentiu as lágrimas começando a formar nos olhos. Olhou para Roberto, esperando que ele dissesse alguma coisa, que a defendesse, que lembrasse de tudo que ela fez por ele. Mas Roberto permaneceu calado, com os olhos fixos no chão. Meu filho, Helena tentou mais uma vez. Você se lembra quando pequeno como adorava brincar debaixo da mangueira? Como me ajudava a alimentar as galinhas? Este lugar tem nossa história, nossas memórias. Isso é passado, mãe, Roberto disse, ainda sem olhá-la. Agora eu sou casado. Tenho uma vida nova. Preciso pensar no futuro. Fernanda se levantou, alisando a roupa. Dona Helena, vamos facilitar as coisas. A senhora tem uma semana para arrumar suas coisas e encontrar outro lugar. Roberto já falou com alguns conhecidos. Tem umas pensões na cidade que não são caras. Uma semana? Helena se levantou também, tremendo. Vocês estão me dando uma semana para sair da minha própria casa? É tempo suficiente, Fernanda disse pegando a bolsa. A senhora não tem muitas coisas mesmo, né? Helena olhou ao redor da sala. Cada móvel ali tinha uma história. A mesa de centro que ela e o falecido marido compraram quando Roberto nasceu. A estante com os livros que lia para o filho pequeno. Os quadros com fotos de Roberto crescendo, formatura, momentos felizes que agora pareciam ter perdido todo o significado. Roberto? Ela chamou, mas ele já estava caminhando em direção à porta. Mãe, é melhor assim. Você vai ver, vai se acostumar. Acostumar? Roberto, eu tenho mais de 60 anos. Como você quer que eu me acostume a não ter minha casa? Roberto parou na porta, mas não se virou. A vida muda, mãe. Todos temos que nos adaptar. Fernanda passou por Helena sem se despedir. Na porta, virou-se apenas para dizer: uma semana, dona Helena. Não se esqueça. O carro partiu levantando poeira na estrada de terra. Helena ficou parada na varanda, vendo o veículo sumir na curva. As galinhas voltaram a ciscar no terreiro, alheias ao drama que acabara de acontecer. O vento balançava as folhas da mangueira onde Roberto brincava quando criança. Ela entrou em casa e se sentou na poltrona, finalmente deixando as lágrimas caírem. Olhou para a xícara de café de Roberto, ainda cheia. Ele nem tinha tocado no café que ela fez com tanto carinho. Pela primeira vez em todos esses anos, Helena se sentiu verdadeiramente sozinha. Do lado de fora, Dona Aparecida, a vizinha mais próxima, havia presenciado parte da conversa. Ela balançava a cabeça, indignada. Conhecia Helena há anos. Sabia de toda a luta que ela enfrentou para criar Roberto sozinha, de todos os sacrifícios que fez. E agora estava vendo aquela mulher guerreira sendo humilhada pelo próprio filho. Helena ainda não sabia,
Mas Dona Aparecida havia ouvido mais do que deveria. E o que ela sabia sobre o passado de Helena, sobre como aquele sítio realmente foi conquistado, poderia mudar toda essa história. Mas por enquanto, Helena estava sozinha com sua dor, sem saber que a decisão de Roberto acabara de começar uma sequência de eventos que ele jamais imaginaria. Os dias seguintes passaram como um pesadelo. Helena mal conseguia dormir. Revirava na cama pensando nas palavras de Roberto. Como um filho podia fazer aquilo? Durante todos esses anos ela havia aberto mão de tudo por ele. Quantas madrugadas acordou para cuidar dele quando estava doente? Quantas vezes deixou de comprar algo para si mesma para dar o melhor para o menino? Dona Aparecida vinha visitá-la todas as tardes, tentando consolá-la. Helena, minha filha, isso não pode ficar assim. Roberto não sabe o que está fazendo. Ele sabe sim, Aparecida. Ele escolheu a esposa dele. E eu não tenho mais lugar na vida do meu próprio filho. Helena caminhava pelo sítio como um fantasma. Olhava para cada cantinho que havia construído com tanto amor e sentia o coração se partindo. A mangueira onde Roberto brincava, o poço que ela mesma havia cavado, o galinheiro que montou tábua por tábua. Tudo isso ia ficar para Fernanda, que nem ao menos disfarçava seu desprezo por aquele lugar simples. No quinto dia, Roberto voltou, mas desta vez não veio sozinho. Além de Fernanda, trouxe 2 homens que Helena não conhecia. Eles carregavam pranchetas e mediam o terreno. Falavam alto sobre potencial de construção e valorização imobiliária. Mãe, como estão os preparativos? Roberto perguntou mal entrando na casa. Helena estava sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café frio nas mãos. Tinha passado a noite chorando e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Roberto, meu filho, me responde uma coisa. Por que você está fazendo isso comigo? Roberto desviou o olhar, mexendo nervosamente nas chaves do carro. Mãe, já conversamos sobre isso. É melhor para todo mundo. Melhor para quem? Para mim certamente não é. Fernanda apareceu na porta da cozinha, observando Helena com uma mistura de impaciência e desdém. Dona Helena, a senhora já escolheu para onde vai? Porque preciso saber quando podemos começar as reformas. Reformas? Claro. Vamos derrubar essa cozinha antiga, modernizar tudo. Este lugar tem potencial, mas precisa de uma transformação completa. Helena sentiu como se tivessem dado um soco no seu estômago. Derrubar a cozinha? Mas, Roberto, foi aqui que você comeu a vida inteira. Aqui que eu te ensinei a fazer os primeiros bolos, onde você fazia a lição de casa. Isso é sentimentalismo, mãe. A vida seguiu em frente. Fernanda se aproximou, colocando a mão no ombro de Roberto de forma possessiva. Amor, fala para sua mãe que já encontramos uma pensão boa na cidade. A dona Eunice disse que tem um quartinho vago. Pensão? Roberto, você quer que eu vá morar numa pensão? É só temporário, mãe. Até você se organizar melhor. Helena se levantou, tremendo. Me organizar? Roberto, eu tenho mais de 60 anos. Nunca morei em outro lugar na minha vida. Este sítio é tudo que eu tenho. Não é mais, Fernanda disse, fria como gelo. Agora é nosso. Como é nosso? Eu construí tudo isso! Roberto finalmente explodiu, gritando pela primeira vez com a mãe. Chega! Mãe, você não entende? Fernanda é minha esposa agora. Ela que manda na minha vida, não você. Roberto respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo que vinha ensaiando há semanas. A expressão no seu rosto era de alguém que tinha tomado uma decisão difícil, mas definitiva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ficou parada, olhando para o filho como se estivesse vendo um estranho. Aquele não era o menino que ela criou. Aquele não era o Roberto que dormia no seu colo quando tinha medo de trovão. Minha esposa não te quer aqui, Roberto continuou, cada palavra saindo como veneno. E se ela não te quer, eu também não quero. Você tem que sair. Helena começou a tremer tanto que teve que se apoiar na mesa. Roberto? Não tem Roberto, não. Você teve sua chance de ser uma sogra normal, de aceitar minha esposa, de ficar no seu lugar. Mas não. Você sempre quis ser o centro de tudo. Sempre quis controlar minha vida. Eu nunca tentei controlar nada. Só queria que você fosse feliz. Então me deixa ser feliz. E eu só vou ser feliz com você longe daqui.
As palavras saíram com uma raiva que Roberto não sabia que tinha guardada. Como se todos os anos de sacrifício da mãe tivessem se tornado um peso insuportável, uma culpa que ele precisava jogar fora para se sentir livre para ser feliz. As lágrimas desciam pelo rosto de Helena como cachoeira. Fernanda sorria, satisfeita com a cena. Era exatamente isso que ela queria desde o primeiro dia. Livrar-se daquela mulher simples que representava tudo que ela desprezava na família do marido. Roberto, Helena tentou uma última vez. Eu sou sua mãe. Te carreguei no ventre, te criei sozinha, trabalhei dobrado para você estudar. E eu agradeço por isso. Mas agora acabou. Agora eu tenho uma família nova. Helena olhou para os dois homens que continuavam medindo o terreno lá fora, depois para Fernanda, que não disfarçava a satisfação, e finalmente para Roberto, seu único filho, o menino pelos quais ela havia sacrificado toda a sua juventude. Está bem, ela disse com uma voz que nem ela mesma reconheceu. Vou embora. Helena subiu para o quarto, pegou a bolsa marrom velha que ganhara do falecido marido e começou a guardar suas poucas roupas. Roberto e Fernanda ficaram na sala, falando sobre os planos para o sítio como se ela já não existisse mais. Amor, aqui vai ficar lindo, Fernanda dizia animada. Podemos construir uma área gourmet bem moderna, uma piscina ali onde tem aquele galinheiro nojento. Helena parou de arrumar as roupas ao ouvir isso. Galinheiro nojento. Aquele galinheiro que ela construiu quando Roberto tinha 5 anos, que o menino adorava visitar para pegar os ovos todas as manhãs. Quando desceu com a bolsa na mão, Dona Aparecida estava na varanda conversando com Roberto. A vizinha tinha vindo se despedir, mas Helena percebeu que havia algo diferente no olhar dela. Uma raiva contida que nunca tinha visto antes. Roberto, você tem certeza do que está fazendo? Dona Aparecida perguntou, sem disfarçar a indignação. Dona Aparecida, com todo respeito, isso não é problema da senhora. Não é problema? Eu vi essa mulher construir tudo isso aqui com as próprias mãos. Eu estava aqui quando você nasceu, quando ficou doente, e ela passou 3 noites sem dormir te cuidando. E agora você faz isso com ela? Fernanda se intrometeu. Olha aqui, senhora, isso é assunto de família. A senhora não tem nada a ver com isso. Dona Aparecida olhou para Fernanda como quem olha para algo repugnante. Eu conheço Helena há mais tempo que você tem de vida, menina, e sei muito bem quem ela é. Vocês não fazem ideia do que estão fazendo. Do que a senhora está falando? Roberto perguntou irritado. Dona Aparecida olhou para Helena, que balançou a cabeça discretamente pedindo silêncio. A vizinha entendeu o recado, mas seus olhos prometiam que aquela conversa não havia terminado. Helena saiu de casa carregando apenas a bolsa marrom. Roberto e Fernanda ficaram na varanda, observando. Ela se virou uma última vez para olhar o sítio, sua casa, sua vida inteira sendo deixada para trás. Tchau, mãe, Roberto disse sem emoção nenhuma na voz. Helena não respondeu. Começou a caminhar pela estrada de terra, com Dona Aparecida ao seu lado. Atrás delas, ouviram Fernanda falando animada sobre uma empresa de construção que poderia começar as obras já na semana seguinte. Helena, Dona Aparecida sussurrou enquanto caminhavam. Você precisa contar para ele a verdade. Precisa contar sobre os documentos. Não, Aparecida. Se ele quer assim, deixa ser assim. Mas você não pode simplesmente aceitar isso. Roberto não sabe quem você realmente é, do que você é capaz. Ele pensa que você é só uma velha sem recursos. Helena parou de caminhar e olhou para trás. Roberto e Fernanda continuavam na varanda, ela apontando para diferentes partes do terreno, provavelmente planejando onde construir, onde derrubar, como transformar completamente o lugar. Deixa ele descobrir sozinho, Helena disse com uma tristeza profunda na voz. Quando for a hora certa, ele vai saber quem eu realmente sou. Dona Aparecida balançou a cabeça, sabendo que Helena estava cometendo um erro. Ela conhecia os segredos daquela mulher, sabia da verdadeira história por trás daquele sítio simples. Roberto tinha acabado de expulsar não apenas sua mãe, mas uma das mulheres mais determinadas e inteligentes que já tinha conhecido. Enquanto se afastavam pela estrada, Helena se virou uma última vez. Roberto já havia entrado em casa, mas Fernanda ainda estava na varanda, falando no celular com alguém sobre o projeto do sítio. Ela gesticulava animada, como se já fosse a dona de tudo. Helena segurou firme a bolsa marrom e continuou caminhando.
Não sabia ainda onde ia dormir naquela noite, mas sabia de uma coisa. Roberto havia feito a pior escolha da vida dele. E cedo ou tarde, ele ia descobrir isso. Helena caminhava pela estrada de terra com Dona Aparecida ao seu lado, carregando apenas a bolsa marrom velha. Cada passo que dava a afastava mais do único lar que conhecera, do lugar onde havia construído sua vida inteira com as próprias mãos. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja, e ela não fazia ideia de onde dormiria naquela noite. Helena, você não pode ficar na rua, Dona Aparecida disse preocupada. Vem para minha casa, pelo menos hoje. Não posso, Aparecida. Você tem sua família, seus problemas, não quero incomodar ninguém. Incomodar. Helena, você me ajudou quando meu marido ficou doente, lembra? Ficou noites acordada fazendo remédio caseiro para ele. Agora é minha vez de ajudar. Mas Helena balançou a cabeça. Tinha orgulho demais para aceitar caridade, mesmo de uma amiga querida como Dona Aparecida. Sempre fora assim, independente, forte, acostumada a resolver seus próprios problemas. Quando chegaram à cidade, Helena se dirigiu direto à pensão que Fernanda havia mencionado. A pensão São José ficava numa rua estreita do centro, um prédio antigo com pintura descascada e uma placa de madeira balançando na entrada. Dona Eunice, a proprietária, era uma mulher gordinha de meia-idade que recebeu Helena na porta com um sorriso comercial. A senhora deve ser a mãe do Roberto, Dona Eunice disse, olhando Helena de cima a baixo. Ele me ligou falando que a senhora precisava de um quarto. É verdade. Quanto custa? 250 por mês, antecipado. Café da manhã incluso, almoço e janta por conta da senhora. Helena abriu a bolsa e contou as poucas notas que tinha. Eram exatamente R$300, todas suas economias. Pagou o primeiro mês e ficou com apenas R$50 para sobreviver até conseguir alguma fonte de renda. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o pátio interno onde ficavam os tanques de lavar roupa. Não tinha banheiro próprio, tinha que dividir com os outros hóspedes no corredor. O cheiro de umidade e mofo tomava conta do ambiente. Helena sentou na cama dura e olhou ao redor. Como havia chegado àquele ponto? Ainda pela manhã estava em sua casa, cuidando de suas plantas, alimentando suas galinhas. Agora estava numa pensão decadente, sem saber como ia pagar o próximo mês. Dona Aparecida apareceu na porta com uma marmita na mão. Trouxe jantar para você. Aparecida, você não precisava. Claro que precisava. Helena, pare com esse orgulho todo. Você está numa situação difícil. Aceite ajuda das pessoas que te querem bem. Enquanto Helena comia, Dona Aparecida sentou na única cadeira do quarto e a observou com preocupação. Helena, eu preciso te falar uma coisa que está me incomodando há dias. O que é? Sobre Roberto. Eu conheço aquele menino desde que nasceu. O Roberto que eu conhecia nunca faria isso com você. Tem alguma coisa errada nessa história toda. Helena parou de comer e olhou para a amiga. O que você quer dizer? Essa Fernanda chegou na vida dele e mudou tudo. Roberto sempre foi um bom menino, respeitoso, carinhoso com você. De repente virou outra pessoa. Isso não é normal. Dona Aparecida balançou a cabeça. Helena, eu vi isso acontecer com outros filhos aqui na cidade. Quando se casam com pessoas que vêm de família com dinheiro, começam a ter vergonha da própria origem. É como se precisassem apagar o passado para se encaixar na vida nova. As pessoas mudam, Aparecida. Principalmente quando se casam. Não assim, não do dia para a noite. Dona Aparecida se inclinou para a frente baixando a voz. Helena, você precisa me contar a verdade sobre aquele sítio, sobre como você conseguiu comprar aquela terra. Helena desviou o olhar, mexendo nervosamente na comida. Não sei do que você está falando. Sei sim. Há 30 anos eu vi você chegar ali com Roberto bebê no colo, sem nada além da roupa do corpo. A terra estava abandonada, cheia de mato, sem casa, sem nada. Em poucos meses você transformou aquilo num paraíso. Como? De onde veio o dinheiro? Trabalhei duro. Helena, me respeita. Ninguém constrói tudo aquilo só com trabalho braçal. Tinha alguma coisa a mais. E você sabe que eu sei disso. Helena levantou e foi até a janela, olhando para o pátio escuro lá embaixo. Dona Aparecida tinha razão, claro. Ela sempre soubera mais do que deixava transparecer.
Mas havia razões para manter alguns segredos guardados. Aparecida, algumas coisas são melhor deixar no passado. Não quando seu filho está te expulsando de casa achando que você é só uma velha pobre sem recursos. Helena, Roberto não sabe quem você realmente é. E é melhor assim. Por quê? Por que você deixa ele te humilhar quando poderia mostrar a verdade? Helena se virou para a amiga, os olhos brilhando de lágrimas. Porque eu queria que ele me respeitasse por ser sua mãe, não por causa de dinheiro ou propriedades. Queria que ele me amasse pelo que eu representei na vida dele, não pelo que eu tenho. Dona Aparecida balançou a cabeça, frustrada. E como foi que funcionou? Ele te respeitou? Te amou? Ou te jogou numa pensão? As palavras doeram como facadas no peito de Helena, porque eram verdade. Todo seu sacrifício, todo seu amor incondicional, toda sua dedicação não haviam sido suficientes para manter o respeito do filho. Helena, Dona Aparecida continuou, você tem os documentos guardados em algum lugar? Tenho. Onde? Helena hesitou por um momento. Depois suspirou. Na casa do seu Joaquim, o advogado. Ele guarda há anos numa pasta especial. Então está na hora de buscar esses documentos. Está na hora de Roberto descobrir com quem ele se meteu. Não quero fazer isso. Por que não? Você vai deixar ele destruir tudo o que você construiu? Vai deixar aquela mulher transformar sua casa em sei lá o quê? Helena sentou na cama novamente, cobrindo o rosto com as mãos. Aparecida, você não entende. Se eu mostrar esses documentos agora, Roberto vai pensar que eu só estava escondendo as coisas dele. Vai achar que eu sou uma mentirosa. E não é melhor ele pensar isso do que te ver como uma coitada que não tem onde cair? Antes que Helena pudesse responder, ouviram um barulho de carros chegando na rua. Dona Aparecida foi até a janela e olhou. Helena, vem ver isso. Lá embaixo, Roberto estava descendo de uma caminhonete com alguns homens. Eles carregavam ferramentas e conversavam alto sobre começar os trabalhos amanhã cedo. Fernanda desceu de outro carro, gesticulando animada e apontando para diferentes direções. Eles não perderam tempo. Dona Aparecida murmurou, indignada. Nem esperaram você se estabelecer direito. Helena observou a cena em silêncio. Roberto parecia animado, rindo com os homens, fazendo planos. Não demonstrava nenhum remorso por ter expulsado a própria mãe de casa. Fernanda estava radiante, finalmente livre da presença da sogra que tanto a incomodava. Sabe o que mais me revolta? Dona Aparecida disse, ainda olhando pela janela. É ver como ela está feliz, como se tivesse ganhado na loteria. Ela ganhou. Ganhou um sítio inteiro sem pagar nada. Helena, ela não ganhou, porque aquele sítio não é do Roberto. Nunca foi. Helena se afastou da janela e voltou para a cama. Aparecida, por favor, para com isso. Não vou parar. Você acha que está protegendo Roberto, mas na verdade está deixando ele cometer o maior erro da vida dele. E quando a verdade aparecer, e ela sempre aparece, vai ser pior para todo mundo. Dona Aparecida pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Helena, eu vou embora agora, mas amanhã cedo estarei aqui. E nós vamos juntas na casa do seu Joaquim buscar esses documentos. Eu não vou. Vai sim. Porque eu não vou ficar aqui vendo você ser humilhada quando tem como se defender. Dona Aparecida parou na porta e se virou. Helena, você criou Roberto para ser um homem honesto, justo, respeitoso. Se ele não está sendo nada disso, é porque alguém está influenciando ele mal. E essa influência tem nome. Fernanda. Depois que Dona Aparecida saiu, Helena ficou sozinha no quarto pequeno e abafado. Lá fora, podia ouvir Roberto e os homens ainda conversando, planejando como transformar sua casa em outra coisa completamente diferente. Ela abriu a bolsa marrom e tirou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era dela com Roberto pequeno, os dois sentados debaixo da mangueira que ela havia plantado. O menino sorria, abraçado na mãe, os olhos brilhando de felicidade. Quando aquela foto foi tirada, Roberto a chamava de a mulher mais forte do mundo. Agora, essa mesma mulher forte estava num quarto de pensão, ouvindo o filho planejar a destruição de tudo que ela havia construído. Helena guardou a foto e se deitou na cama dura. Pela primeira vez em muito tempo, começou a pensar que talvez Dona Aparecida estivesse certa. Talvez fosse hora de Roberto descobrir quem sua mãe realmente era. E quando ele descobrisse, ia entender que havia cometido o maior erro da vida dele. Na manhã seguinte,
Dona Aparecida bateu na porta do quarto de Helena exatamente às 7 horas. Ela não estava disposta a aceitar um não como resposta. Helena abriu a porta com os olhos vermelhos. Claramente havia passado a noite sem dormir. Vamos, Helena. Hoje é o dia de buscar seus documentos. Aparecida, eu já disse que não quero mexer nisso. E eu já disse que não vou aceitar isso. Vista uma roupa e vamos andando. Meia hora depois, as duas caminhavam pelas ruas da cidade em direção ao escritório do advogado Joaquim Mendes. Helena ia relutante, arrastando os pés como uma criança sendo levada para o dentista. Dona Aparecida, por outro lado, estava determinada como um general indo para a batalha. O escritório ficava numa casa antiga no centro da cidade, com uma placa de madeira na porta. Dr. Joaquim Mendes, Advocacia e Consultoria. Seu Joaquim era um homem de cabelos brancos, óculos grossos e um sorriso gentil que inspirava confiança. Quando viu Helena entrar, levantou-se imediatamente da mesa. Helena, que surpresa! Fazia tempo que não vinha aqui. Oi, seu Joaquim. Vim buscar aqueles documentos que deixei guardados com o senhor. O rosto do advogado ficou sério. Aconteceu alguma coisa? Helena contou toda a história. A chegada de Roberto com a esposa, o ultimato, a expulsão de casa, a pensão. Seu Joaquim ouvia balançando a cabeça cada vez mais indignado. Helena, isso é inadmissível. Roberto não pode fazer isso com você. Pode sim, seu Joaquim. Ele é meu filho, tem direitos sobre o sítio. Que direitos? Helena, você está esquecendo de uma coisa muito importante. O advogado levantou e foi até um arquivo antigo no canto da sala. Roberto não tem direito nenhum sobre aquele sítio. Ah, como não tem? Seu Joaquim voltou com uma pasta marrom, gorda, cheia de documentos. Helena, você quer que eu conte a história ou você mesma quer contar? Dona Aparecida se inclinou para a frente, curiosa. Helena suspirou fundo, sabendo que não tinha mais como escapar. Seu Joaquim, a Aparecida não sabe de tudo. Ela só desconfia. Então está na hora dela saber. O advogado abriu a pasta e tirou uma série de documentos. Aparecida, você conhece a Helena há quantos anos? Mais de 30. E você sabe como ela conseguiu comprar aquele sítio? Ela nunca me contou direito. Sempre desconversava quando eu perguntava. Seu Joaquim olhou para Helena, que acenou com a cabeça, dando permissão para ele contar. Aparecida, a Helena não comprou aquele sítio. Ela herdou. Herdou? De quem? Helena finalmente falou com a voz baixa e cheia de emoção. Do meu primeiro marido, o pai do Roberto. Dona Aparecida arregalou os olhos. Primeiro marido? Helena, você nunca me falou de primeiro marido, porque foi uma parte muito dolorosa da minha vida. Helena pegou uma foto antiga dos documentos. Mostrava um homem elegante, de terno, ao lado de uma Helena jovem e bonita. O nome dele era Eduardo. Eduardo Silva. Silva? Dona Aparecida repetiu. Eduardo Silva. Esse nome me é familiar. Seu Joaquim continuou. Eduardo Silva era dono da empresa Silva Transportes, uma das maiores empresas de caminhões da região. Tinha frota própria, contratos com grandes fazendas, muito dinheiro. Helena olhou para a foto com tristeza. Eu era muito nova quando casei com ele. Roberto tinha apenas 6 meses. Eduardo me amava muito. Me tratava como rainha. Disse que ia cuidar de mim e do Roberto para sempre. O que aconteceu com ele? Dona Aparecida perguntou. Sofreu um acidente na estrada. Os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram salvar. Helena limpou uma lágrima que teimava em escorrer. Eduardo deixou testamento. Tudo para mim e para Roberto. Seu Joaquim abriu outro documento. Helena herdou a empresa, os imóveis, as contas bancárias, tudo. Mas ela tinha apenas 22 anos, com um bebê para criar. Não sabia nada sobre negócios. Foi a época mais difícil da minha vida, Helena continuou. Os sócios da empresa tentaram me enganar. Queriam ficar com tudo. Falavam que eu era muito nova, que não entendia de negócios, que era melhor vender para eles por uma quantia pequena. Mas você não vendeu? Não. Seu Joaquim me ajudou. Descobrimos que os sócios estavam tentando me roubar. Eles tinham planos de pegar a empresa inteira e me deixar sem nada. Seu Joaquim pegou outros documentos. Foi uma batalha legal longa. Mas conseguimos provar que Helena era a legítima herdeira de tudo. Ela vendeu a empresa por um valor justo e aplicou o dinheiro em terras.
Dona Aparecida estava de queixo caído. Terras? Quantas terras? Helena respirou fundo antes de responder. 12 propriedades em 5 cidades diferentes. O sítio onde moro é apenas uma delas. A menor delas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Aparecida olhava para Helena como se estivesse vendo um fantasma. Helena, você está me dizendo que é rica? Que sempre foi rica? Estava sendo, mas nunca quis que Roberto soubesse. Por quê? Porque queria que ele me amasse pela mãe que eu era, não pelo dinheiro que eu tinha. Queria que ele crescesse humilde, trabalhador, com valores. Se ele soubesse que éramos ricos, poderia se tornar arrogante, acomodado. Bom, seu Joaquim balançou a cabeça. Helena, você cometeu um erro. Roberto cresceu achando que vocês eram pobres, que você estava fazendo sacrifícios enormes para criá-lo. Ele nunca soube que você tinha condições de dar muito mais para ele. E daí? Ele teve tudo o que precisava. Estudou, se formou, teve uma vida boa. Mas sempre se sentindo em dívida com você. Dona Aparecida observou. Helena, você não percebe? Roberto deve ter crescido com peso na consciência, achando que você abriu mão de tudo por ele. Helena não havia pensado nisso antes. Será que Roberto realmente se sentia culpado? Será que por isso estava tão desesperado para se livrar dela agora que havia casado? Seu Joaquim, você acha que Roberto sempre se sentiu culpado por eu ter sacrificado tanto por ele? Helena, culpa não resolvida pode virar ressentimento. Talvez Roberto tenha começado a ver seus sacrifícios não como amor, mas como uma cobrança silenciosa. A seu Joaquim continuou mostrando os documentos. Helena, além das propriedades rurais, você tem aplicações financeiras, ações de empresas, até alguns imóveis comerciais na capital. Quanto vale tudo isso hoje? Dona Aparecida perguntou, ainda em choque. O advogado consultou algumas anotações. Calculando por baixo, considerando o valor atual das terras e das aplicações, Helena tem um patrimônio de aproximadamente 8 milhões de reais. Dona Aparecida quase desmaiou da cadeira. 8 milhões? Helena, você é milionária? Helena acenou com a cabeça constrangida. Por isso eu nunca quis que Roberto soubesse. Não queria que ele me visse como conta bancária. Mas Helena, seu Joaquim disse, Roberto precisa saber, principalmente agora. Você sabe o que ele está fazendo com o sítio? Sei. Vai reformar, modernizar. Não, Helena. Ele está tentando vender. Helena ficou branca. Vender? Mas como? Sem minha autorização? Ele não sabe que precisa da sua autorização. Roberto acha que o sítio é dele por herança do pai. Mas Eduardo não era pai biológico dele, era padrasto. E mesmo se fosse pai biológico, você é a viúva, é a proprietária legal de tudo. Dona Aparecida estava cada vez mais indignada. Helena, você precisa parar isso. Roberto está tentando vender uma propriedade que não é dele. Mais do que isso, seu Joaquim continuou. Ontem apareceu aqui no escritório um corretor imobiliário perguntando sobre a documentação do sítio. Disse que tinha um cliente interessado em comprar para construir um condomínio. Helena sentiu o mundo girar. Um condomínio? Fernanda está por trás disso. Ela convenceu Roberto de que o sítio vale mais como loteamento do que como propriedade rural. Eles já têm comprador. E se eles conseguirem vender? Helena perguntou, desesperada. Não conseguem. A venda seria ilegal. Roberto não tem procuração sua, não é o proprietário legal. Mas o problema é que eles podem destruir a propriedade antes de descobrir que não podem vendê-la. Dona Aparecida bateu o punho na mesa. Helena, chega! Você vai parar com essa palhaçada de mãe sofredora e vai mostrar para aquele menino quem você realmente é. Helena olhou para os documentos espalhados na mesa do advogado. Certidões de propriedade, extratos bancários, comprovantes de aplicações, toda uma vida de trabalho e inteligência financeira que Roberto nunca conhecera. Seu Joaquim, ela disse finalmente, o que eu preciso fazer para parar Roberto? Simples. Aparecer no sítio com os documentos e uma ordem judicial. Mostrar que você é a legítima proprietária e que qualquer tentativa de venda sem sua autorização é crime. E depois você decide o que fazer com Roberto. Se quer perdoar, se quer incluí-lo na herança, se quer deixar ele sem nada. A escolha é sua. Helena olhou para Dona Aparecida, que estava com os olhos brilhando de expectativa. Aparecida,
Você acha que estou fazendo certo? Helena, você deveria ter feito isso há 30 anos. Roberto precisa saber quem é sua mãe. E aquela Fernanda precisa saber com quem se meteu. Seu Joaquim guardou todos os documentos numa pasta nova. Helena, posso preparar tudo para amanhã. Ordem judicial, documentos organizados, tudo o que você precisa para retomar sua propriedade. Helena respirou fundo. Pela primeira vez em dias, se sentiu forte novamente. Não era mais a velha expulsa de casa pelo filho ingrato. Era Helena Silva, viúva de Eduardo Silva, proprietária de 12 fazendas e 8 milhões de reais em patrimônio. Prepare tudo, seu Joaquim. É hora de Roberto descobrir quem é sua mãe. Helena saiu do escritório do advogado com uma sensação que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que Roberto a expulsara de casa, se sentia poderosa. Dona Aparecida caminhava ao seu lado, ainda processando tudo o que havia descoberto sobre a amiga. Helena, eu não consigo acreditar que você guardou isso de mim durante todos esses anos. Aparecida, eu guardei de todo mundo. Só seu Joaquim sabia, porque precisava dele para cuidar dos papéis. Mas por quê? Por que viver fingindo que era pobre quando tinha tanto dinheiro? Helena parou de caminhar e olhou para a amiga. Porque dinheiro muda as pessoas, Aparecida. Eu vi isso acontecer na família do Eduardo. Os irmãos dele viraram cobras quando souberam da herança. Todo mundo queria um pedaço. Eu não queria que Roberto crescesse nesse ambiente. Enquanto conversavam na calçada, um carro conhecido passou devagar pela rua. Era Roberto, acompanhado de Fernanda e mais 2 pessoas que Helena não reconhecia. Eles pararam em frente à agência bancária da cidade. Olha ali, Dona Aparecida sussurrou. O que será que eles estão fazendo no banco? Helena teve um pressentimento ruim. Vamos nos esconder ali atrás daquela árvore. Quero ver o que está acontecendo. As 2 se posicionaram de forma a observar sem serem vistas. Roberto saiu do carro com uma pasta na mão, seguido de Fernanda e um homem de terno. A 4ª pessoa, uma mulher elegante com cabelos loiros, ficou no carro falando ao telefone. Quem será aquela mulher loira? Helena murmurou. Deve ser a corretora, Dona Aparecida respondeu. Olha como ela está vestida. É gente de dinheiro. Depois de 1 hora, Roberto saiu do banco com cara fechada. Fernanda estava visivelmente irritada, gesticulando muito enquanto falava com o homem de terno. A mulher loira desceu do carro e se juntou à discussão. Helena conseguiu ouvir partes da conversa quando eles se aproximaram. Impossível sem a documentação completa, o homem dizia. Mas tem que ter um jeito, Fernanda insistia. Roberto é filho da mulher, tem direito sobre tudo. Não funciona assim. Precisamos da assinatura da proprietária legal para qualquer transação. Roberto bateu o punho no capô do carro. Isso é ridículo. Eu criei naquele sítio, minha mãe está velha, não entende mais nada de negócios. A mulher loira se intrometeu. Roberto, meus clientes estão ansiosos. Eles querem fechar o negócio o quanto antes. Se você não conseguir resolver a documentação, vou ter que procurar outras propriedades. Não! Fernanda gritou. Nós precisamos desse dinheiro. Roberto, liga para sua mãe, fala que é importante, faz ela assinar os papéis. Helena sentiu uma mistura de dor e raiva ao ouvir aquilo. Roberto queria sua assinatura não porque se importava com ela, mas porque precisava do dinheiro da venda. Eu já tentei ligar para ela, Roberto respondeu. Ela não atende o telefone. Então vamos na pensão, Fernanda sugeriu. Ela tem que assinar. O grupo entrou no carro e seguiu em direção à pensão São José. Helena e Dona Aparecida correram por uma rua paralela para chegar lá primeiro. Helena, eles vão tentar te forçar a assinar documentos, Dona Aparecida alertou enquanto corriam. Você não pode aceitar isso. Não vou aceitar, mas quero ouvir o que eles têm a dizer. Chegaram à pensão ofegantes. Dona Eunice estava na recepção limpando o balcão. Dona Helena, chegou na hora certa. Tem uns visitantes te esperando lá em cima. Helena fingiu surpresa. Visitantes? Quem? Seu filho e mais algumas pessoas. Estão no seu quarto há uns 15 minutos. Helena subiu as escadas devagar, Dona Aparecida atrás dela. Quando chegaram ao corredor, ouviram vozes vindas do quarto. A porta estava entreaberta. Não pode ter desaparecido assim, Fernanda dizia. Ela deve ter escondido os documentos em algum lugar.
Fernanda, para de mexer nas coisas da minha mãe. Roberto repreendeu, mas sem muita convicção. Roberto, você não entende a gravidade da situação. Meus clientes já depositaram o sinal. Se não conseguirmos fechar o negócio, vamos ter que devolver o dinheiro. A mulher loira, que Helena agora percebia ser a corretora, estava sentada na cama mexendo no celular. Gente, vocês têm certeza que a propriedade é de vocês? Porque no cartório não tem registro em nome do Roberto. Roberto parou de procurar. Como assim não tem registro em meu nome? A propriedade está registrada em nome de Helena Silva. Ela é a única proprietária legal. Fernanda ficou furiosa. Isso é impossível. Roberto me disse que o sítio era dele por herança do pai. Fernanda, eu achei que era. Roberto se defendeu. Sempre morei lá. Minha mãe nunca disse que era só dela. A corretora suspirou. Olha, Roberto, sem a assinatura da sua mãe não tem venda. E pelo que estou vendo aqui, ela também precisa estar presente para reconhecer firma. Nesse momento, Helena empurrou a porta e entrou no quarto. Procurando alguma coisa, todos se viraram surpresos. Roberto ficou vermelho de vergonha por ter sido pego mexendo nas coisas da mãe. Fernanda, por outro lado, partiu para o ataque. Dona Helena, que bom que chegou. Estávamos te procurando para falar sobre uma oportunidade incrível. Que oportunidade? A corretora se levantou e estendeu a mão. Senhora Helena, sou Márcia Reis da Imobiliária Premium. Seus filhos me procuraram para vender o sítio. Helena ignorou a mão estendida. Meus filhos? Eu só tenho um filho. E ele não tem autorização para vender nada meu. Roberto tentou se explicar. Mãe, é que apareceu uma proposta muito boa. Uma construtora quer comprar o sítio para fazer um condomínio. Ofereceram R$ 1.200.000. Helena quase riu. 1.200.000 por uma propriedade que valia pelo menos 5 milhões. E vocês acham que é um bom negócio? É muito dinheiro, mãe. Roberto insistiu. Dá para você comprar uma casa na cidade, viver confortavelmente. E sobra bastante para nós também. Fernanda completou sem disfarçar a ganância. Helena olhou para cada pessoa naquele quarto. Roberto, ansioso pelo dinheiro. Fernanda, calculista e interesseira. A corretora, preocupada apenas com sua comissão. E ali estava ela, a verdadeira proprietária, sendo tratada como incapaz. Márcia. Helena se dirigiu à corretora. Você disse que verificou a documentação da propriedade, não foi? Sim, senhora. E o que você encontrou? Que a senhora é a única proprietária legal. Seu filho não tem direitos sobre a propriedade. Fernanda interveio. Mas ele é filho dela. Tem direito de herança. Só depois que a proprietária falecer, Márcia explicou. Enquanto ela estiver viva, todas as decisões são dela. Roberto ficou constrangido. Mãe, você sempre disse que tudo que temos é nosso, que o sítio era da família. E eu menti, Roberto? Helena perguntou, olhando diretamente nos olhos do filho. O sítio é da família, mas a família sou eu. Você me expulsou, lembra? Disse que sua esposa não me queria lá. O silêncio no quarto foi tenso. Roberto não sabia o que responder. Dona Helena, Márcia tentou mediar. A proposta é muito boa. A construtora está oferecendo pagamento à vista. 1.200.000, Helena repetiu pensativa. Vocês sabem quanto vale realmente aquele sítio? Vale isso que estão oferecendo. Fernanda respondeu rapidamente. Não, Fernanda. Vale muito mais. Mas mesmo que valesse só isso, vocês acham que eu ia vender minha casa para dividir o dinheiro com quem me humilhou? Roberto se aproximou da mãe. Mãe, eu sei que exagerei, mas Fernanda estava nervosa, adaptação de casamento, essas coisas. A gente pode conversar, resolver tudo em família. Família? Helena riu amargo. Roberto, você me expulsou de casa. Me jogou numa pensão. Disse que sua esposa não me queria perto. Agora que precisa da minha assinatura, eu virei família de novo? Fernanda perdeu a paciência. Dona Helena, a senhora está sendo teimosa. É uma oportunidade única. Se não aproveitar agora, pode se arrepender depois. Helena olhou para Fernanda com uma expressão que a jovem não conseguiu interpretar. Havia algo nos olhos daquela mulher simples que a deixou desconfortável. Fernanda, você tem razão. Esta é mesmo uma oportunidade única. Mas não para mim. Para vocês. Como assim?
É a única oportunidade que vocês têm de descobrir quem eu realmente sou. Dona Aparecida, que tinha ficado quieta até então, deu um passo à frente. Helena, conta para eles. Contar o quê? Roberto perguntou confuso. Helena pegou a bolsa e tirou uma das fotos que havia trazido do escritório do advogado. Era a foto dela com Eduardo na frente da empresa Silva Transportes. Roberto, você sabe quem é este homem na foto? Roberto pegou a foto e examinou. Parece com você, mãe, mas eu não conheço ele. É o Eduardo Silva, meu primeiro marido, seu padrasto. A bomba explodiu no meio do quarto. Roberto olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Primeiro marido? Mãe, você nunca me falou de primeiro marido. Porque você nunca perguntou sobre seu pai. Sempre que eu tentava tocar no assunto, você mudava de conversa. Márcia, percebendo que a situação estava saindo do controle, tentou se despedir. Olha, pessoal, acho melhor eu ir embora. Vocês resolvem os assuntos de família e depois me ligam. Não, Helena disse firme. Fica aí, Márcia. Você também precisa ouvir isso. Helena segurou a foto de Eduardo com firmeza e olhou para cada pessoa naquele quarto apertado da pensão. Era chegada a hora da verdade. Roberto estava pálido, segurando a imagem do homem que nunca havia conhecido como padrasto. Fernanda franzia a testa, tentando processar o que aquilo significava. Márcia, a corretora, permanecia quieta, percebendo que havia se metido numa situação muito mais complicada do que imaginara. Mãe, Roberto disse com a voz trêmula, por que você nunca me contou sobre ele? Porque você sempre fugiu do assunto quando eu tentava falar do seu pai. Sempre que eu começava a contar sobre o passado, você mudava de conversa, dizia que não queria saber de coisa triste. Dona Aparecida se posicionou ao lado de Helena, como uma guarda-costas emocional. Roberto, sua mãe tentou te contar essa história muitas vezes, mas você preferiu ignorar. Fernanda, impaciente como sempre, interrompeu. Tá, mas que diferença isso faz agora? O importante é que a senhora assine os papéis da venda. Helena virou-se para Fernanda com um olhar que gelou o sangue da jovem. Diferença? Vai fazer toda a diferença do mundo, minha filha. Como assim? Eduardo Silva era dono da Silva Transportes, uma das maiores empresas de transporte de cargas da região. Quando ele partiu, deixou tudo para mim e para Roberto. Roberto deixou a foto cair no chão. Empresa? Que empresa? Mãe, você nunca trabalhou em empresa nenhuma. Não trabalhei porque vendi a empresa. E com o dinheiro da venda comprei terras. Márcia se levantou da cama, interessada. Quantas terras? Helena sorriu pela primeira vez em dias. 12 propriedades rurais, em 5 cidades diferentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhava para a mãe como se ela fosse uma alienígena. Fernanda havia perdido completamente a cor do rosto. Márcia calculava mentalmente o valor daquelas propriedades. 12 propriedades? Roberto repetiu incrédulo. Mãe, isso é impossível. Se você tivesse 12 fazendas, não estaria morando naquele sítio simples. Roberto, aquele sítio não é simples. É apenas discreto. E é a menor das minhas propriedades. Fernanda se aproximou com os olhos brilhando de ganância. Dona Helena, a senhora está brincando, né? 12 fazendas? Não estou brincando. E não são fazendas pequenas. São propriedades grandes, produtivas, algumas com gado, outras com plantação. Roberto se sentou na cama, atordoado. Mãe, se isso é verdade, por que você sempre viveu como se fôssemos pobres? Porque eu queria que você crescesse humilde, trabalhador, com valores. Se você soubesse que tínhamos dinheiro, poderia ter se tornado acomodado. Mas eu me sentia culpado. Roberto explodiu. A vida inteira achei que você estava se sacrificando por mim, que estava abrindo mão de tudo para me criar. Helena sentiu o peito apertar. Nunca havia pensado que Roberto se sentiria culpado. Meu filho, eu nunca quis que você se sentisse assim. Então por que não me contou a verdade? Porque queria que você me amasse pela mãe que eu era, não pelo dinheiro que eu tinha. Fernanda, que havia ficado quieta processando as informações, voltou à carga. Tá bom, mas isso não muda nada. A senhora ainda precisa assinar a venda do sítio. Helena olhou para Fernanda como quem olha para uma criança teimosa. Fernanda, você ainda não entendeu, não é? Entendi o quê? Eu não vou assinar venda nenhuma. Principalmente não vou dividir dinheiro com quem me humilhou.
Roberto se levantou desesperado. Mãe, mas a gente já recebeu o sinal, já gastamos parte do dinheiro. Helena arqueou as sobrancelhas. Gastaram o sinal de uma propriedade que não é de vocês? Márcia se intrometeu. Como assim gastaram o sinal? Vocês receberam dinheiro sem ter a documentação em ordem? Fernanda começou a gaguejar. É que a gente tinha certeza que... Roberto disse que... Fernanda, Roberto a interrompeu. Você me disse que seu primo advogado havia arranjado tudo. Meu primo disse que não ia ter problema. Márcia balançou a cabeça, indignada. Gente, vocês cometeram uma irregularidade gravíssima. Receberam dinheiro por uma propriedade sem ter direito legal sobre ela. Helena cruzou os braços, observando o desespero dos dois. Quanto vocês receberam de sinal? Roberto hesitou antes de responder. 100 mil reais. E gastaram tudo? Fernanda baixou a cabeça. Compramos um carro novo, fizemos uma viagem de lua de mel, reformamos o apartamento. Helena não conseguiu conter uma risada amarga. Vocês gastaram 100 mil reais que não eram de vocês, em coisas supérfluas. Mãe, a gente pode devolver o dinheiro, explicar a situação. E com que dinheiro, Roberto? Vocês gastaram tudo. Dona Aparecida, que observava a cena com satisfação, resolveu acrescentar mais lenha na fogueira. Helena, conta para ele sobre o valor real do sítio. O valor real? Márcia. Helena se dirigiu à corretora. Você avaliou o sítio em quanto? Bem, considerando a localização, o tamanho do terreno, a casa, as benfeitorias, eu diria que vale entre 4 e 5 milhões de reais. Roberto quase desmaiou. 4 milhões? Mas vocês estavam vendendo por 1 milhão e 200. Porque Fernanda queria vender rápido, Márcia explicou. Disse que vocês precisavam do dinheiro urgente. Helena olhou para Fernanda com desprezo. Precisavam do dinheiro para quê? Para comprar mais coisas supérfluas? Não é supérfluo. Fernanda se defendeu. A gente tem planos, projetos, quer construir uma vida melhor. Construir uma vida melhor em cima da minha propriedade, às minhas custas, depois de me expulsarem de casa? Roberto tentou se aproximar da mãe. Mãe, eu sei que errei. Sei que tratei a senhora mal. Mas podemos resolver isso em família. Família? Helena repetiu a palavra como se fosse veneno. Roberto, você me disse que sua esposa não me queria na família, que eu não tinha mais lugar na sua vida. Eu estava nervoso. Falei besteira. Não foram besteiras. Foram suas verdadeiras intenções. Vocês só mudaram de opinião agora que descobriram que eu tenho dinheiro. Fernanda perdeu completamente a compostura. Dona Helena, a senhora não pode fazer isso conosco. Nós vamos ter que devolver 100 mil reais que não temos. Não é meu problema. Como não é seu problema? Roberto é seu filho. Helena se aproximou de Fernanda, olhando diretamente em seus olhos. Fernanda, você disse que eu não tinha lugar na família de vocês, que sua casa não era lugar para mim, que eu incomodava sua vida de casada. Eu estava se adaptando, dona Helena. Casamento no início é difícil. Não me venha com desculpas baratas. Você me tratou como lixo desde o primeiro dia que nos conhecemos. Roberto tentou interferir. Mãe, Fernanda já se arrependeu do que fez. Se arrependeu quando descobriu que eu tenho dinheiro. Antes disso, estava feliz da vida me vendo sair de casa com uma bolsa na mão. Márcia, percebendo que a situação estava insustentável, tentou se despedir novamente. Pessoal, acho que vocês precisam resolver isso em família. Vou avisar meus clientes que a venda não vai acontecer. Espera! Helena a deteve. Márcia, você disse que seus clientes já pagaram o sinal, certo? Sim, 100 mil reais. E eles esperam receber a propriedade. Claro, já fizeram planos, contrataram arquitetos, aprovaram projetos na prefeitura. Helena sorriu de uma forma que deixou todos desconfortáveis. Então vocês têm um problema muito maior do que imaginam. Roberto engoliu seco. Que problema? Seus clientes podem processar vocês por estelionato. Vocês venderam uma propriedade que não era de vocês. Receberam dinheiro por isso. E agora não podem entregar o que prometeram. Fernanda desabou no chão, chorando. Roberto, a gente vai preso? Não necessariamente. Helena disse calmamente. Existe uma solução. Qual? Roberto perguntou desesperado. Helena pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Vocês vão descobrir amanhã. Às 9 horas da manhã no sítio.
Venham todos. Vocês dois, a Márcia, seus clientes, todo mundo. Por que amanhã? Por que não resolve agora? Helena parou na porta e se virou uma última vez. Porque amanhã vocês vão conhecer a verdadeira Helena Silva. E vão entender o tamanho do erro que cometeram. Saiu do quarto deixando todos em estado de choque. Dona Aparecida a seguiu, mal conseguindo conter a satisfação. Helena, você foi perfeita. Eles estão apavorados. E vão ficar mais ainda quando descobrirem o resto da história amanhã. O que você vai fazer? Helena sorriu, e pela primeira vez em semanas pareceu verdadeiramente feliz. Vou mostrar para Roberto e Fernanda quem eles realmente expulsaram de casa. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo e se arrumou como não fazia há anos. Vestiu sua melhor roupa, penteou os cabelos com cuidado e calçou os sapatos que guardava para ocasiões especiais. Dona Aparecida veio buscá-la às 8h30, acompanhada do advogado Joaquim, que trazia 2 pastas enormes de documentos. Helena, você está linda, Dona Aparecida comentou. Parece outra pessoa. Hoje eu volto a ser quem sempre fui, Aparecida. Helena Silva, proprietária e empresária. Quando chegaram ao sítio, já havia várias pessoas esperando. Roberto e Fernanda estavam nervosos, conversando com Márcia e mais 2 pessoas elegantemente vestidas, provavelmente os compradores. Havia também um homem de terno que Helena não conhecia, mas que seu Joaquim identificou imediatamente. Aquele ali deve ser o primo advogado da Fernanda, ele sussurrou. O que arranjou essa confusão toda? Helena desceu do carro com a postura ereta de quem possui não apenas dinheiro, mas dignidade. Roberto correu ao encontro dela. Mãe, obrigado por vir. A gente precisa resolver essa situação. Vamos resolver sim, Roberto, mas do meu jeito. Seu Joaquim se apresentou ao grupo como representante legal de Helena e começou a organizar os documentos sobre uma mesa improvisada no terraço da casa. Os compradores, um casal de meia-idade chamados Carlos e Silvia, pareciam ansiosos. Dona Helena, Carlos se aproximou. Espero que possamos resolver isso rapidamente. Já investimos muito dinheiro neste projeto. Quanto vocês investiram além do sinal? 50 mil em aprovações na prefeitura, projetos arquitetônicos, levantamentos topográficos, Silvia respondeu. No total, já gastamos 150 mil reais. Helena balançou a cabeça fingindo pena. Que situação complicada. Fernanda se aproximou, tentando parecer conciliadora. Dona Helena, a gente pode resolver tudo isso. A senhora assina a venda. Todo mundo fica feliz. Fernanda, antes de resolver qualquer coisa, quero que todos aqui saibam a verdade completa. Seu Joaquim abriu a primeira pasta e tirou uma série de documentos. Pessoal, esta é a certidão de propriedade do sítio. Como podem ver, a única proprietária é Helena Silva. O primo de Fernanda, um advogado gordinho chamado Cláudio, pegou o documento e examinou. Sua cara foi mudando de cor conforme lia. Fernanda, ele sussurrou. Você me disse que Roberto era coproprietário. Eu achei que era, Fernanda se defendeu. Isso é grave, Fernanda. Muito grave. Helena pediu silêncio e se posicionou no centro do grupo. Já que estamos todos aqui, vou contar uma história que Roberto nunca quis ouvir. Roberto baixou a cabeça, já sabendo o que vinha por aí. Quando Roberto era bebê, fui casada com Eduardo Silva, dono da Silva Transportes. Quando Eduardo partiu, herdei a empresa inteira. Carlos e Silvia se entreolharam reconhecendo o nome. Silva Transportes? Aquela empresa grande de caminhões? Exata. Vendi a empresa e investi o dinheiro em propriedades rurais. Seu Joaquim abriu a segunda pasta. Estas são as escrituras das 12 propriedades que Helena possui. O silêncio foi absoluto enquanto ele mostrava documento após documento. Fazendas em diferentes cidades, algumas com centenas de hectares, outras com gado, plantações, casas-sede luxuosas. Márcia calculava mentalmente e seus olhos se arregalavam a cada nova propriedade. Dona Helena, isso aqui vale uma fortuna. Quanto você diria que vale tudo, Márcia? Conservadoramente? Uns 15 milhões de reais. Roberto teve que se apoiar na parede. 15 milhões? Helena sorriu. Na verdade, com as aplicações financeiras e os imóveis comerciais, o patrimônio está próximo dos 20 milhões.
Fernanda desabou numa cadeira, completamente em choque. Carlos e Sílvia olhavam para Roberto como quem olha para um louco. Roberto, Carlos disse indignado, você tentou vender uma propriedade de uma mulher que tem 20 milhões de reais? Sem ela saber? Eu não sabia que ela tinha tudo isso. Roberto se defendeu desesperadamente. Mas sabia que estava vendendo a casa da sua própria mãe depois de ter expulsado ela. Sílvia acrescentou com nojo. Helena continuou sua revelação. Roberto, você me expulsou de casa achando que eu era uma velha pobre e inútil. Fernanda me tratou como se eu fosse um estorvo na vida de vocês. Mãe, eu posso explicar. Não precisa explicar. Precisa ouvir. Helena pegou outro documento. Este sítio aqui vale 5 milhões de reais. Vocês tentaram vender por 1.200.000. Cláudio, o advogado, estava suando frio. Gente, vocês se meteram numa encrenca muito séria. Isso pode dar cadeia. Não vai dar cadeia para ninguém. Helena disse calmamente. Porque eu vou resolver a situação. Como? Roberto perguntou esperançoso. Helena olhou para os compradores. Carlos, Sílvia, vocês gastaram 150 mil reais baseados numa promessa de venda falsa, correto? Correto. Eu vou ressarcir vocês integralmente. 150 mil reais. O casal se olhou surpreso. A senhora faria isso? Faria. Vocês foram enganados tanto quanto eu. Roberto sentiu um alívio momentâneo, mas Helena não havia terminado. Porém, Roberto e Fernanda, vocês vão me devolver os 100 mil reais do sinal que gastaram. Mãe, a gente não tem esse dinheiro. Roberto disse desesperado. Então vão arranjar. Tem 30 dias. Fernanda explodiu. Dona Helena, isso é impossível. Como a gente vai arrumar 100 mil reais em 30 dias? Helena a encarou com frieza. Da mesma forma que eu arrumei dinheiro para sustentar Roberto quando vocês me expulsaram de casa. Trabalhando. Mas a senhora tem dinheiro? Pode ajudar a gente? Posso, mas não vou. Roberto se aproximou da mãe com lágrimas nos olhos. Mãe, eu sei que errei. Sei que foi terrível o que eu fiz. Mas eu sou seu filho. A senhora não pode me abandonar assim. Helena olhou para Roberto com uma tristeza profunda. Roberto, eu nunca te abandonei. Quem me abandonou foi você. Quem me jogou numa pensão foi você. Quem me humilhou foi você. Eu estava confuso. Fernanda me influenciou. Roberto, você tem 32 anos. É adulto. Suas escolhas são suas. E as consequências também. Dona Aparecida, que havia ficado quieta observando, finalmente falou. Roberto, sua mãe não está sendo cruel. Está sendo justa. Seu Joaquim guardou os documentos. Helena, o que você decidiu sobre Roberto em relação à herança? A pergunta que todos temiam ouvir. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para o sítio que havia construído, para a mangueira onde Roberto brincava criança, para toda a história que aquele lugar representava. Roberto vai continuar sendo meu herdeiro, ela disse finalmente. Roberto respirou aliviado, mas Helena continuou. Porém, enquanto eu estiver viva, as decisões sobre o patrimônio são todas minhas. E a primeira decisão é: Roberto não vai mais morar em nenhuma das minhas propriedades até provar que mudou verdadeiramente. Como eu provo isso? Devolvendo os 100 mil reais que gastaram, pedindo desculpas sinceras e principalmente aprendendo a me respeitar. Fernanda tentou uma última cartada. Dona Helena, e se a gente se separar? Roberto escolhe entre mim e a senhora? Helena sorriu de forma que deixou Fernanda gelada. Fernanda, Roberto já fez sua escolha quando me expulsou de casa. Agora eu fiz a minha. Que escolha? Você não é mais bem-vinda em nenhuma propriedade minha. Se Roberto quiser me ver, vem sozinho. Fernanda ficou furiosa. A senhora não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Sou dona de tudo aqui. Carlos e Sílvia se levantaram para ir embora. Dona Helena, quando a senhora puder nos ressarcir, ficamos gratos. Hoje mesmo. Seu Joaquim vai providenciar a transferência. Depois que os estranhos foram embora, ficaram apenas Helena, Roberto, Fernanda, Dona Aparecida e seu Joaquim no sítio. Roberto se aproximou da mãe uma última vez. Mãe, o que eu faço agora? Helena olhou para o filho com um misto de amor e decepção. Você cresce, Roberto. Aprende que mãe não é empregada que se demite quando não precisa mais. Aprende que família não se abandona por causa de esposa exigente.
E se eu conseguir os 100.000? Se eu mudar? Se você conseguir, conversamos. Mas tem que ser mudança de verdade, Roberto. Não mudança porque descobriu que eu tenho dinheiro. Fernanda puxou Roberto pelo braço. Vamos embora. Essa velha está louca de poder. Helena ouviu o comentário e sorriu. Fernanda, não sou louca de poder. Sou dona do meu próprio poder. E você acabou de descobrir a diferença. Roberto se soltou do braço da esposa. E pela primeira vez em meses, Helena viu nos olhos dele um lampejo do menino que ela conhecia. Como se ele estivesse acordando de um sonho e percebendo onde havia chegado. Mãe, eu te amo. Sempre te amei. Eu também te amo, Roberto. Por isso estou fazendo isso. Para você aprender a ser o homem que eu tentei criar. O casal saiu do sítio em silêncio. Helena ficou observando o carro se afastar pela estrada de terra, levantando poeira como no dia em que Roberto havia chegado com Fernanda para expulsá-la. Helena, Dona Aparecida disse, você acha que fez certo? Helena olhou ao redor do sítio, sua casa, seu lar. Aparecida, passei a vida inteira protegendo Roberto. Hoje ele precisa aprender a se proteger sozinho. E se ele não conseguir os 100.000? Vai conseguir. Roberto é meu filho, tem meu sangue. Quando precisar de verdade, vai descobrir que é mais forte do que imagina. Seu Joaquim guardou os últimos documentos. Helena, você quer voltar para o sítio hoje? Helena olhou para a casa onde havia sido tão feliz e tão humilhada. Quero. Este é meu lar. Sempre foi. Enquanto Dona Aparecida e seu Joaquim se despediam, Helena ficou sozinha no terraço, observando suas galinhas ciscando no terreiro, suas plantas crescendo nos canteiros, a mangueira balançando no vento. Roberto havia descoberto quem era sua mãe. Agora precisava descobrir quem ele realmente queria ser. Fim da história.